Um novo dia se inicia, mas talvez para você ele tenha começado com peso, com aquela sensação de que o mundo está contra você. Gente te julgando, situações te apertando, pensamentos te oprimindo. E o pior, aquela voz dentro da alma dizendo que nem Deus vai te ajudar dessa vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a força do meu espírito. Esse vídeo é para você. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 3, um clamor real, rasgado, de alguém que estava cercado, humilhado, cansado, mas que aprendeu a descansar, a confiar e a ver Deus se levantar como escudo, glória e sustento. Fica comigo até o final, porque eu vou orar por você. E eu creio de verdade que essa oração vai romper algo na tua vida. Já deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e segura essa palavra no teu coração. Deus ainda se levanta pelos seus. Vamos juntos, porque hoje o céu vai falar com você. Levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Salmos 3, 1, 2. Maré de caos invadisse cada cômodo da alma. Declarações positivas, não. É uma oração rasgada, dolorida, cheia de confissão do seu sangue. E agora esse filho se levanta como inimigo, querendo tomar o trono. O povo se vira contra Davi. A honra se desfaz. A multidão que antes aplaudia, agora apedreja com palavras. Hospital aumenta. A amizade some justo quando a solidão vira tempestade. A força vai embora, justo quando você mais precisa ficar de pé. Sentença. É como se estivessem declarando, nem Deus pode mais te levantar. Essa luta não tem mais solução. Escreve Salmo com lágrimas. Que ouvir o barulho do mundo. Salmo não termina no versículo 2, porque o choro pode durar uma noite, mas o Salmo continua e a salvação amanhece. Coração está dizendo, não tem mais jeito. Eu te convido a dizer o contrário, mesmo com dor, mesmo em fuga, mesmo em lágrimas, da vida chorando, mas Deus ainda está escrevendo. Rejeitado por muitos que antes o honravam, ele está humilhado, cansado, sozinho, sem soldados, sem aliados, com a alma ferida e com os olhos inchados de tanto chorar. E mesmo assim, mesmo nesse cenário onde tudo parece contrário, ele escreve algo que rompe a lógica da dor. Tu, Senhor, és um escudo para mim. Ele não diz que Deus tem um escudo. Ele diz que Deus é o escudo. E isso muda tudo, porque escudos podem ser esquecidos, perdidos, quebrados, mas um Deus que é escudo, esse não falha, não se atrasa, não se omite. Deus não é um objeto que você segura. Deus é uma presença que te envolve. Deus é abrigo. Deus é cobertura. Deus é parede de fogo no meio do deserto. Ele não precisa tirar você da guerra para te proteger. Ele é o escudo que age dentro da guerra. Davi não está em paz porque o inimigo foi embora. Ele está em paz porque o escudo ainda está com ele. Essa é a diferença entre quem vive por circunstâncias e quem vive por fé. Tem gente que só se sente protegido quando tudo vai bem. Mas Davi mostra que é possível se sentir seguro mesmo quando tudo parece desabar. Porque a segurança dele não está nas circunstâncias, está em Deus. E é por isso que ele continua. Tu és a minha glória. Que coisa linda, que coisa absurda. Um homem rejeitado, desprezado que está no chão, dizendo que Deus é a sua glória. Não é a posição, não é o título, não é o trono, não são as vitórias do passado. A glória de Davi não está na coroa que ele usava. A glória de Davi está em quem ele conhecia. Enquanto muitos olhavam para ele e viam um fugitivo, Deus via um adorador. Enquanto muitos viam um rei vencido, Deus via um servo fiel. Porque a glória do homem não está em como o mundo o vê, está em como Deus o sustenta. A glória de Davi é invisível para os olhos carnais, mas é escandalosamente poderosa no mundo espiritual. E mais,
Ele diz que o Senhor é o que exalta a minha cabeça. Isso é mais do que uma frase poética. Isso é uma confissão de identidade. Davi está dizendo, mesmo com tudo me puxando para baixo, Deus continua sendo aquele que levanta minha cabeça. Ele não está falando apenas de ânimo, ele está falando de dignidade, de valor, de destino. Porque quando a vergonha tenta te esmagar, quando as palavras te humilham, quando a vida parece te jogar na lama, é o Senhor quem vem, põe a mão debaixo do seu queixo e diz, levanta essa cabeça, filho, eu ainda te vejo, eu ainda te escolhi, eu ainda sou a tua glória. Esse levantar da cabeça é como um pai que encontra o filho chorando, cabisbaixo, com medo, e diz com firmeza e ternura, olha para mim, eu estou aqui. Deus exalta a tua cabeça não para te encher de orgulho, mas para te lembrar que você não foi criado para rastejar na lama do fracasso. Você foi chamado para andar de cabeça erguida, não por mérito, mas por misericórdia. Davi entende que mesmo em fuga, ele ainda é rei. Mesmo em dor, ele ainda é amado. Mesmo humilhado, ele ainda é honrado por Deus. E essa é a fé que ultrapassa o caos. É a fé que não precisa de aplausos para continuar. É a fé que não se vende às vozes externas. É a fé que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Essa fé não nega a guerra, mas também não se ajoelha para ela. Essa fé olha nos olhos do medo e diz, tu, Senhor, és o meu escudo. Essa fé escuta os gritos de quem diz, acabou para você, mas responde em silêncio com um coração firmado. Deus ainda me guarda. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez o trono tenha caído. Talvez a coroa tenha escorregado. Talvez você esteja sendo perseguido por gente que você amava. Talvez as vozes estão se multiplicando e tentando convencer você de que não tem mais saída. Mas hoje eu te digo com toda a autoridade que esse versículo carrega. Deus ainda é o teu escudo. Deus ainda é a tua glória. Deus ainda é quem levanta a tua cabeça. Não importa o que disseram. Não importa o que tiraram. Não importa quem foi embora. Não importa o quanto está doendo. A presença ainda está aí. E se a presença está, você não está derrotado. Pode ter perdido coisas, posições, apoios, forças, mas se você ainda pode dizer, tu, Senhor, és, então você ainda tem tudo. Porque enquanto houver tu, Senhor, haverá recomeço, haverá restauração, haverá resposta, haverá glória que não se mede com palmas, haverá honra que não se compra com fama, haverá um levantar de cabeça que vem de cima, direto do coração do Pai. E quando Ele levanta a tua cabeça, não há vergonha que permaneça, não há acusação que prevaleça, não há passado que grite mais alto que a voz dele, dizendo, filho, eu ainda te conheço, filha, eu ainda estou contigo, eu sou o escudo que te cobre, a glória que te sustenta e a mão que levanta a tua cabeça. Ao caos. Davi está no meio de uma fuga em guerra, cercado por inimigos, traído por quem nasceu da sua própria carne, humilhado, rejeitado, acusado, sem exército, sem abrigo, sem segurança. E ainda assim ele tem a coragem de dizer que clamou ao Senhor e foi ouvido. A maioria de nós, quando está em crise, não consegue orar. Ou quando ora baixo, com a alma murcha, como quem repete fórmulas esperando que talvez Deus se lembre da gente. Mas Davi diz que clamou com a própria voz. Ele não fez uma oração mental. Ele não apenas pensou, ele gritou com a alma. Porque tem dores que não se resolvem no silêncio. Tem guerras que não cessam com sussurros. Tem noites em que só um clamor rasgado pode romper a atmosfera. Isso é forte demais, porque nos lembra de que não importa o quanto você esteja no chão, se a tua voz ainda sobe, o socorro desce. Deus não responde por pena, Deus responde por aliança. Deus não ouve porque Davi é perfeito. Deus ouve porque Davi é sincero.
O céu não se move por aparência, mas por verdade. Quando Davi clama com a própria voz, ele está fazendo aquilo que o inferno mais teme, quebrando o silêncio do desespero com a fé do quebrantamento. Davi se deita, Davi dorme, Davi acorda, e tudo isso acontece em guerra. Isso é mais do que biologia, é mais do que cansaço físico, isso é espiritual, isso é um milagre. Dormir em tempos de perseguição, com inimigos ao redor, sem segurança, sem certeza de amanhã, e ainda assim descansar, isso não é comum, isso não é humano, isso é o efeito de um clamor verdadeiro. Porque quando a gente clama de verdade, Deus não apenas muda as coisas ao redor, Deus muda as coisas dentro. O caos pode continuar lá fora, mas por dentro o espírito repousa, o corpo descansa, a alma confia e o coração para de correr. Porque muita gente acha que fé é agir, que fé é correr, que fé é gritar. Mas aqui vemos que fé também é descansar. Fé é confiar o suficiente para fechar os olhos, mesmo sem saber como será o amanhã. Fé é dizer: Deus, eu fiz minha parte, eu clamei. Agora eu descanso, porque Tu estás no controle. Que a ansiedade trava o corpo e a alma. Mas ouça isso. Se você clamar, Deus vai ouvir. Se você abrir a boca, mesmo que com voz trêmula, mesmo que sem palavras bonitas, mesmo que só com gemidos, o céu ainda ouve. A resposta não vem da terra. A resposta vem do Monte Santo, lá de cima, da eternidade. E quando ela vem, o coração desacelera, o medo perde força, a alma se rende e o milagre acontece. Você deita, você dorme, você acorda e você está inteiro. Mas porque Deus te sustentou. E esse sustento não depende do cenário. Ele não precisa de calmaria. Ele se manifesta na guerra. Ele se revela na caverna. Ele se impõe no vale. Porque quando Deus sustenta, o que era para te destruir vira testemunho. Quando Deus sustenta, o que era para te tirar o sono te ensina a descansar. Quando Deus sustenta, o que era para ser o fim se torna um novo começo. Mas na presença do sustentador, uma fé que transforma uma caverna em quarto, um vale em altar, um clamor em canção e uma noite escura em madrugada de esperança. Porque se você clamar, Deus responde. Se você descansar, Deus sustenta. E se você confiar, Deus vai te fazer acordar de novo, inteiro. Assim que Davi termina esse salmo. Mas esse fim não é um silêncio conformado, não é um sussurro resignado, é um clamor que corta o céu, é um grito de quem acredita mesmo depois de ter sido ferido. É um brado de fé em meio à perseguição. Davi não está exigindo, ele está implorando com autoridade. Ele não está desesperado, está convicto. Ele clama: levanta-te, Senhor. Porque há momentos na vida em que a alma sente que Deus está observando tudo de cima e o coração grita: Deus, não, apenas veja, faça alguma coisa, não apenas assista. Se levante, intervenha, reaja, entra nessa história. Esse é o grito de quem já clamou, já chorou, já confiou, mas agora chega naquele ponto em que é preciso dizer: Pai, se levante como juiz, levante como defensor, levante como o Senhor dos exércitos, mostra que o teu trono ainda está firme. Davi não está chamando um socorro humano, não está esperando um acordo de paz com os seus traidores. Ele sabe que há feridas que só o céu entende, que há injustiças que só o céu reverte, que há guerras que só o céu pode vencer. E quando ele grita: levanta-te, ele está dizendo: Deus, me salva. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode me tirar daqui. E aí ele usa uma linguagem pesada, forte, até chocante. Feriste os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. Isso não é crueldade física. Isso é linguagem espiritual. Isso é metáfora de guerra invisível. Isso é o tipo de linguagem que expressa a realidade do que acontece quando o céu age na terra.
Quando Deus fere o inimigo no queixo, Ele está calando a acusação. Está dizendo: chega, basta, você falou demais. Porque o inimigo não apenas persegue, ele acusa, ele fala, ele sussurra, ele mente. Ele convence você de que está sozinho, de que não tem mais solução, de que Deus te abandonou, de que você merece o que está passando. Mas aí Deus entra, e não entra com flores. Ele entra com justiça, Ele entra com poder, Ele entra com autoridade. E quando Ele quebra os dentes do ímpio, Ele está destruindo a mordida, está anulando o veneno, está tirando o poder do ataque. Porque muitas vezes o que mais nos fere não são os punhos, mas as palavras. Não é o golpe físico, mas a vergonha emocional. E aqui Davi está dizendo: Deus, Tu calaste aquilo que queria me devorar. Talvez você saiba o que é isso. Aquela crítica que te travou, aquela traição que te desestruturou, aquela humilhação pública, aquela ameaça que congelou teu espírito, aquele olhar que te julgou, aquele silêncio que te condenou, aquela lembrança do passado que voltou para te assombrar, aquela voz que disse: você nunca vai se levantar disso. Mas quando Deus entra, Ele quebra os dentes disso tudo. Ele faz o acusador engolir a própria mentira. Ele faz a vergonha se dobrar diante da graça. Ele faz a ferida virar testemunho. Ele faz o peso virar promoção. Porque Ele é o Deus que se levanta em favor de quem clama. O Deus que não aceita que o seu filho seja devorado por palavras e ferido por injustiças. Ele cala a boca do inferno com a sua própria voz. Ele quebra as ferramentas do inimigo com um gesto da sua mão. E quando ele faz isso, não sobra discussão, não sobra dúvida. Só resta adoração, só resta glória, só resta reverência. Porque quando Deus age, ninguém segura. Quando Ele fala, ninguém rebate. Quando Ele levanta, ninguém derruba. E aí Davi encerra com uma frase que não é um ponto final comum. É uma sentença eterna, uma declaração que ainda ecoa nos céus e nas almas de quem crê: a salvação vem do Senhor. Não vem de atalhos, não vem de esquemas, não vem de manipulação, não vem de mérito, não vem da força do braço, não vem da conexão com os homens. Vem do alto, vem de um lugar onde os olhos não enxergam, mas o Espírito sabe. Vem do trono, vem da soberania, vem da eternidade. A salvação não é um plano B. A salvação não é uma rota de fuga. A salvação é Deus estendendo a mão no tempo certo. É o braço dele tirando você do lugar onde a alma já tinha desistido. É a presença dele te arrancando da cova emocional, do buraco espiritual, da beira do colapso. É ele dizendo: eu ainda sou Deus, eu ainda salvo, eu ainda venço, eu ainda te amo. E então Davi fecha com honra: sobre o teu povo seja a tua bênção. Ou seja, Davi não quer apenas vencer, ele quer que a vitória dele seja um rio que transborda para os outros. Ele não está pedindo bênção só para si. Ele quer que o povo veja, sinta, receba. Ele quer que o mover de Deus sobre a vida dele se espalhe. Ele entende que o que Deus faz na nossa vida não é só nosso. É para inspirar, é para fortalecer, é para curar outros, é para levantar uma geração, é para mostrar que ainda existe um Deus que responde, que age, que defende os seus, que cala o acusador e levanta os que confiam. Então hoje, se você está ouvindo essa palavra com o coração rasgado, com o espírito cansado, com a mente cheia de acusações, com a alma ferida por batalhas que só você conhece, grite com Davi: levanta-te, Senhor. Grite com fé, grite com dor, grite com esperança e espere o céu se mover, porque Deus ainda responde, Deus ainda entra na guerra, Deus ainda quebra dentes, Deus ainda salva.
E mais do que isso, Deus ainda sustenta, honra e abençoa o seu povo. Não importa quem te virou as costas, não importa quem disse que acabou, não importa o que disseram sobre você. A salvação não vem deles, a salvação vem do Senhor. E se vem dele, pode descansar, pode confiar, pode se levantar, porque ele não tarda, ele não falha, ele não dorme e ele nunca perdeu uma batalha. Sentido agora se tornou ruído. Talvez essa vida esteja cercada por palavras duras, por vozes que ferem mais do que ajudam, por promessas quebradas, por memórias que ardem como facas afiadas. Talvez ela esteja tentando respirar no meio de um cenário de queda e humilhação, tentando manter a cabeça erguida enquanto tudo ao redor grita: acabou para você. Mas hoje, em nome de Jesus, eu clamo do profundo: levanta, Senhor. Levanta contra tudo que se levantou contra ela, contra as vozes que tentaram enterrá-la viva, contra os olhares que a julgaram sem conhecer sua história, contra as forças invisíveis que a puxaram para baixo dia após dia, como areia movediça emocional. Levanta, Senhor, contra as acusações que ecoaram dentro da mente dela como trovões intermináveis, contra a vergonha que tentou fazer morada, contra o medo que se disfarçou de lógica, contra a ansiedade que vestiu a fantasia da rotina. Levanta, Senhor, e seja escudo diante da vergonha, não um escudo de madeira que quebra, não um escudo de ferro que enferruja, mas um escudo eterno, vivo, santo, que a envolve com tua presença inabalável. Levanta, Senhor, e seja glória no meio da humilhação. Que quando o mundo disser acabou, o céu diga: eu comecei algo novo. Que quando os homens virarem o rosto, o teu rosto brilhe sobre ela. Que quando as portas se fecharem, a tua mão abra janelas do invisível. Seja força onde o cansaço já dominou, onde os braços caíram, que os teus sustentem, onde os joelhos falharam, que o teu espírito levante, onde a alma já não tem voz, que o teu sopro reacenda o clamor. Porque se a alma dela já acreditou que não havia mais salvação, hoje eu declaro com fé e convicção ardente: a salvação vem do Senhor. Não de esquemas, não de atalhos, não de méritos, mas do alto, do santo monte, do trono que nunca foi abalado, da eternidade que nunca perdeu o controle, do teu coração que ainda pulsa por essa vida, que ela durma em paz, mesmo em tempos de guerra. Mesmo se o problema não foi embora, mesmo se a resposta ainda não chegou, mesmo se o cenário for escuro, que ela durma porque o Senhor vela por ela, que ela durma como quem sabe que há um exército celestial de guarda, que ela durma como quem crê que o clamor foi ouvido, que ela acorde sustentada pela tua mão, pela mão que não solta, que não se cansa, que não erra, que não abandona, pela mão que já escreveu o futuro dela antes do mundo existir, que os dentes das mentiras sejam quebrados, que cada palavra que tentou envenenar sua identidade perca o poder, que cada crítica injusta se desfaça no ar, que cada comparação maldita seja anulada, que cada maldição travestida de conselho seja desmascarada e cancelada pela tua verdade, que o rugido do inimigo seja calado, que o grito das trevas seja silenciado pelo som da tua glória, que o eco do medo seja substituído pela tua voz suave, dizendo: eu sou contigo, eu te sustento, eu te escolhi. Que a tua bênção esteja sobre ela, Senhor, sobre a casa dela, sobre cada canto onde ela pisa, sobre cada conversa, sobre cada projeto, sobre cada lágrima, sobre cada porta, sobre cada detalhe. Que a tua bênção seja como perfume que invade o ambiente, como óleo que escorre da cabeça ao coração, como luz que não se apaga, como promessa que não falha. Levanta, Senhor, e faz de novo. Faz o que só tu sabes fazer. Toma o pó e transforma em vaso de honra. Toma a vergonha e transforma em testemunho. Toma o deserto e
faz nascer rio. Toma a alma cansada e faz dela um altar, porque o teu povo ainda espera, ainda crê, ainda dobra o joelho, ainda estende as mãos, ainda te chama de Pai, ainda crê que o Senhor não mudou, que o teu poder não se aposentou, que o teu trono não foi abalado, que o teu amor não foi embora, a tua salvação nunca falha, nunca atrasa, nunca erra o endereço, nunca se perde, nunca decepciona. Ela vem no tempo certo, da forma certa, com o nome certo. E quando chega, ninguém pode parar. Por isso, Senhor, ouve essa oração, não como uma rotina, mas como um grito de fé, como um clamor com raízes, como uma súplica com destino. Levanta, Senhor, defende essa vida, sustenta essa alma, abraça esse coração, derrama a tua paz. E faz de novo, faz mais uma vez, faz do teu jeito, em nome de Jesus. Amém. Glorifico a Ele por isso. Que esse conteúdo tenha sido como um abraço do céu para tua alma, que tenha renovado tua fé, acendido tua esperança e lembrado você de que o nosso Deus ainda se levanta, ainda salva, ainda sustenta e ainda quebra os dentes das mentiras que tentam nos parar. Um simples clique. Uma alma pode voltar a respirar por causa de uma palavra, e você pode ser esse instrumento.